Leste. Amém. Deus tem feito coisas incríveis na igreja de São Paulo. Nós estamos numa batalha espiritual lá na Oeste. Nós temos tido muitas batalhas lá para vencer para Deus, mas Deus nos tem dado a vitória. Amém. Foi incrível ver algumas semanas atrás a Dona Maria Aparecida, avó da Carol, ser batizada, ter estudado a Bíblia, se tornado uma discípula e ter ido à glória nos céus com Jesus. Amém. Onde nós queremos estar um dia. Foi incrível ver semana passada o batismo da Dani, uma moça muito jovem que estudou a Bíblia por 6 meses, mas tomou a decisão mais importante da vida dela semana passada. E assim as nossas vidas, não é mesmo? Uma batalha espiritual a cada dia. Amém. Nós temos que matar um leão todos os dias. E eu acredito que esse domingo não vai ser diferente. Mas é incrível a vida como um discípulo. Amém. Justamente porque nós aprendemos a tirar o melhor de nós mesmos para Deus diariamente. Nós enfrentamos muitas batalhas, seja na sua universidade, seja no seu trabalho, algumas vezes até no seu casamento, imagina. Mas com Deus nós vamos ter a vitória. Amém. Mas eu diria que a batalha mais importante hoje das nossas vidas é a batalha pelas nossas almas. É a batalha para um dia estar nos céus com Deus. Mas para vencer essa batalha, nós temos que aprender a vencer o pecado. O título da minha aula hoje, essa manhã, é Lições de uma Batalha Espiritual. Amém. Abram comigo em Josué 7. Hoje nós vamos estudar um capítulo da Bíblia muito interessante. Vai lá, irmão. Muito bom. Vamos lá, Vamos. Josué 7. Para dar um pouco de contexto do que estava acontecendo aqui, o povo de Deus tinha vivido anos de escravidão no Egito. Anos difíceis na vida deles. Amém. Que muitas batalhas tiveram que ser enfrentadas. Principalmente com o faraó, que se recusou a deixar o povo sair de lá. Mas finalmente, depois das pragas do Egito, Moisés lidera o povo atravessando o Mar Vermelho. Mas a batalha não acabou aí. O povo, depois de atravessar o mar, enfrentou 40 anos no deserto. 40 anos de sofrimento, mas tendo em vista a terra que Deus havia prometido para eles. A terra prometida, a terra santa. A terra em que finalmente traria novamente esperança para o povo de Deus. E assim que o povo pisou nessa terra, o novo líder passou a ser Josué. Depois da morte de Moisés, o povo entra de uma forma incrível na terra prometida, atravessando o rio Jordão a seco. Foi um milagre que Deus fez. Amém. Mais um milagre que Deus fez. Josué, enfim, se depara com a primeira cidade, chamada Jericó. Sim. Naquela cidade, uma das mais importantes da época, habitavam os cananitas. Sim. O povo inimigo de Deus. E a ordem de Deus é: se vocês querem conquistar a terra, vocês vão ter que enfrentar uma batalha. E Josué vence em Jericó. Amém. Eles derrubam as muralhas. E nenhum israelita é ferido naquele dia. Nenhum sangue israelita é derramado. A cidade seguinte, que é que nós vamos ver agora, depois de conquistar Jericó, o povo segue em direção a uma pequena cidade chamada Ai. Josué 7, versículo 1. Vamos, irmão. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de uma delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó, aí que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram, espionaram aí. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra aí. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida.
Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Uau. Aqui podemos ver na Bíblia a primeira e a única batalha que Josué perde em sua vida. Mas olha que interessante, ele perde essa batalha dentro da terra prometida. Deus prometeu essa terra em que haveria descanso, haveria paz para o seu povo. E uma das primeiras coisas que acontecem é uma batalha perdida. Que lições a gente pode tirar dessa batalha perdida hoje? O primeiro ponto que eu tenho, lições de uma batalha perdida. Por que o povo perdeu essa batalha? A Bíblia diz que Deus se irou contra o seu povo. Acã, um homem, tinha violado uma ordem de Deus. Quando o povo conquistou Jericó, Deus falou: não se aposse de nada lá. E Acã foi egoísta. Acã foi desobediente. E ele roubou o que ele não deveria. No final, o povo vai atacar uma cidade pequena. Josué fala: não vi 2 ou 3 mil. E eles perdem a batalha. 36 homens morrem naquele dia. Vejam a consequência do pecado de um homem. E eu não estou falando do pecado de Josué, de um líder. Eu estou falando do pecado de um homem. Podia ser qualquer um de nós. Muitas vezes a gente pode pensar que só o pecado do líder traz consequências para a igreja, quando na verdade não. O pecado de cada um de nós precisa ser lidado essa manhã, para que nós tenhamos uma vitória incrível para Deus. Só que não só de vitórias é feita a vida, não é verdade? Nós não vamos ganhar todas as batalhas. Josué teve uma derrota que doeu a ponto de todo o povo se desanimar completamente. Uau. Vejam só, o resultado de um pecado de um homem fez com que Josué perdesse sua única e primeira batalha. O pecado de um homem fez com que o povo inteiro se desanimasse. O pecado de um homem fez com que 36 outros tivessem que pagar com sua própria vida. Eu penso o que aconteceu há praticamente um ano atrás, dia 29 de novembro. Também o egoísmo de um homem trouxe consequências para a vida de 71 outras pessoas. Foi em novembro do ano passado quando o avião, como vocês bem ouviram falar, da Chapecoense, caiu. Isso porque o piloto decidiu, pelo egoísmo dele, economizar combustível. Ele colocou um mínimo, só que esse mínimo não foi suficiente para chegar até o destino final deles. Assim como Josué: eu vou com um mínimo de soldados. Não, isso acabou em problemas. O avião caiu e praticamente todas as pessoas morreram naquele dia. Um trágico acidente. E se você parar para pensar, hoje em dia, eu tenho muito medo de avião. Se você já andou comigo, você sabe. Estava quase abraçando o Túlio assim, na turbulência, quando a gente foi para Manila. Eu tenho muito medo de avião, mas querendo ou não, o avião é um dos meios de transporte mais seguros que existem hoje. Sim. A chance de um avião cair é ridícula. E o Raul ainda me animou no avião. Nossa, 34 horas para Manila. A chance para cair aumenta. Avião é um dos meios de transporte mais seguros que existem. Mas se você colocar a sua segurança nas coisas do mundo, a derrota é iminente. Josué e o povo talvez colocaram a segurança deles pelo fato de estarem na terra prometida. A terra que Deus prometeu para nós hoje é a igreja. Amém. Mas vejam só, com o pecado sem ser lidado nas nossas vidas, não existe lugar seguro hoje. Nem mesmo na igreja. Só existe um lugar seguro quando nós lidamos os nossos pecados com a ajuda dos irmãos de Deus. Nós estamos hoje num avião que se chama região sul. Amém. E eu quero animar vocês. Vamos continuar lendo Josué 7, versículo 6. Vamos lá. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão.
Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão, eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque está prostrado. Israel pecou. Nós vemos um momento drástico aqui na vida de Josué. Ele, ao ver o povo desanimado, se prostra diante de Deus e começa a lutar com um pouco de autopiedade. Sim. Josué começa a se queixar que Deus, por que você nos tirou do Egito? Prega. Da escravidão. E não é assim com nós muitas vezes. Quando nós temos algumas derrotas em nossa vida, quando nós perdemos uma luta para o pecado, não é tão mais fácil culpar outras pessoas por isso? Culpar, por exemplo, a sua mulher, como Adão fez. Sim. Culpar o seu marido. Culpar seus discípulos, as pessoas que você tem ajudado. Sim. Culpar as pessoas que têm te ajudado. Nós culpamos pessoas e situações a todo momento. O seu trabalho, colocar a culpa na sua universidade. É tão mais fácil fazer isso. Mas às vezes é difícil perceber o quão infantil é agir assim. Sim. Eu lembro um dia, quando eu acordei na minha casa, e eu vi o meu pai com uma voz um pouco alterada. Eu pensei, nossa Deus, que situação difícil lá em casa. Então, eu vi meu pai falar bem alto: eu não quero mais você nessa casa. Eu fiquei assustado. Não tem dado mais certo. E quando eu abri a porta, ele estava olhando para o gato. A gente tem um gato que chama Kika. E eu vi a Kika assim olhando para ele. Eu falei, pai, é só um gato. Ela tinha fugido de casa aquele dia. Meu pai ficou um pouco sentimental. Porque no fundo ele gosta muito dela. Então eu falei, nossa, também quer com gato. Eu falei, pai, ela não entende o que ela faz, ela não pensa. Ele, não, ela entende, é de propósito que ela faz essas coisas. É culpa dela que meu dia tá ruim. Eu falei, pai, vamos orar. Então, meu pai, mas tinha um dia que entrou para minha memória. Foi um dia bastante engraçado. Mas pense nisso, colocar a culpa em pessoas, em coisas, em Deus. Eu penso em Adão. Primeiro ele colocou a culpa na mulher, mas no fundo o que ele queria era pôr a culpa em Deus. Josué, ele colocou a culpa em Acã. Ele não sabia de Acã naquele momento, mas a primeira reação foi colocar a culpa em Deus. Qual é a nossa reação? Colocar a culpa em Deus. Sim. Tem uma escritura que me inspira muito, lá em Êxodo 14. Não, irmão. Eu quero animar vocês essa manhã. Prega. Êxodo 14. Vai lá, Bíblia. A Bíblia diz em Êxodo 14, versículo 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Eu amo essa escritura. Em algumas outras traduções a Bíblia diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente fique em pé. Uau, muito bom. O que Josué fez quando ele viu a batalha perdida? Ele se prostrou, se ajoelhou. Amém. E é isso que muitos de nós fazemos: é se prostrar para a derrota, é aceitar a derrota, é pensar em desistir, é se desanimar como o povo fez. Mas eu quero te animar essa manhã. A vergonha não é quantas vezes você cai, a vergonha é quantas vezes você não se levanta. Irmãos, a questão nunca é com Deus, nunca é que Deus parou de lutar por nós. A questão é que nós paramos de lutar por Deus. Deus vai sempre lutar por aqueles que permanecem em pé. E o que eu amo de estar aqui na região sul é poder ver a fé de tantos irmãos e irmãs que têm tanto tempo como discípulos, porque eles aprenderam a sempre permanecer em pé.
é olhar para a vida da Evelyn. Amém. É uma inspiração para mim e tantas outras mulheres aqui da região sul. Olhar para a vida da Norma, olhar para a vida da Cleibe, ver tantos anos de discípulos, porque essas mulheres não é que essas pessoas não têm pecado, todos nós temos pecado. Sim. Mas é que elas aprenderam a ficar em pé. Amém. Eu quero dar um desafio para vocês. A palavra desânimo, a palavra desencorajamento, a palavra desistir, não pode existir no vocabulário de um discípulo. Amém. Nunca mais repita essas palavras. Não só para outras pessoas, mas para você mesmo. Nunca mais diga que você vai desistir de algo, que algo te desencorajou, ou que algo te desanimou, porque isso é colocar a culpa em circunstâncias, em pessoas, em Deus. Mas com Deus, nós podemos ficar em pé para ter uma vitória. Amém. A principal lição de uma batalha perdida é: levante-se, pois a guerra ainda não terminou. Nós podemos perder batalhas, mas não a guerra, irmãos. Jesus já venceu a guerra por nós. Amém. Josué 7. Vamos. Josué 7. Agora a gente vai para o versículo 10. A Bíblia fala: o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Uau. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Segundo ponto, lições durante a batalha. E eu diria que a primeira lição é essa: ame a batalha mais do que a vitória. Deus fala para Josué: a questão não é comigo, Josué, a questão é com vocês. Vocês têm que lidar com o pecado do povo agora. E a questão nunca é com Deus. Deus está com você se você está com Deus. Deus está com você se você toma a decisão de lidar com o pecado. Amém. E lidar com o pecado é algo tão difícil. E é difícil, mas é difícil para Deus também. Olhar para o povo dele e não os reconhecer mais. O que a Bíblia diz aqui é que o povo havia roubado de Deus. Sim. E olha que interessante, Deus não culpa só Acã. Em nenhum momento, desde o começo, Deus fala: o povo pecou, Israel pecou. O pecado de Acã se contaminou para todo o povo. Sim. Naquele tempo. Verdade. Esse é o poder destrutivo do pecado. Ele pode se contaminar para toda a igreja. Sim. O pecado do povo foi esse: roubar. Mas roubar de quem? Eles tinham matado os cananitas, não tinha ninguém para roubar. Uma história muito engraçada que o meu querido irmão Pedro me contou foi a situação de um amigo dele, que um dia estava com muita fome. Com muita fome. Se você é casado, você não entende muito bem isso. É algo mais que os universitários aqui se relacionam. É verdade. Os universitários sempre têm fome, o Túlio sempre tem fome. Ele tá passando uns dias lá em casa agora, minha mãe está quase chorando. E esse rapaz, ele estava com tanta fome que ele simplesmente viu um frango dentro de um vaso numa praça e comeu. Vocês veem o ponto a que chega o ser humano. Eu não sei para que era aquele frango, não quero saber. Não sei de quem ele era, provavelmente alguém que já tinha morrido. Mas ele foi e comeu. E a pergunta é: ele roubou de quem? De ninguém. Não tinha ninguém lá. Para quem era aquilo? Não sei. Mas essa foi a situação que Josué se deparou. Mas a gente roubou de quem? Roubou de Deus. Sim. O insight que nós podemos tirar aqui da Bíblia: o pecado de Acã obviamente foi um pecado de egoísmo. Mas o que é egoísmo? É roubar aquilo que é de Deus. Amém. Quando nós somos egoístas, nós roubamos aquilo que pertence a Deus.
Abram comigo em Malaquias 3. 9. Versículo 8. Malaquias 3, versículo 8, fala: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E aqui nós vemos o coração de Deus por meio do profeta Malaquias. Ele vai até o povo e diz: pode um homem roubar de Deus? A resposta é sim. Sim, um homem pode roubar de Deus, porque tudo é de Deus. Sim, e nós podemos nos apossar daquilo que é de Deus para os nossos interesses egoístas. Naquele tempo, algumas pessoas do povo deixaram de ofertar a Deus. Mas, de novo, o mesmo conceito. Deus fala: a nação toda está me roubando. Sim. Deus, Ele ansia para que a gente se ajude uns aos outros. Amém. Para lidar com os nossos egoísmos, com os nossos corações, e não tirar dele, mas dar para ele. A pergunta é: a única maneira de roubar de Deus é com os dízimos e com as ofertas? Não. É claro que nós podemos roubar de Deus quando a gente não dá o nosso dízimo, quando a gente não dá a nossa oferta. Mas a gente pode roubar de Deus com o nosso tempo, sendo egoísta. A gente pode roubar de Deus a nossa pureza. A gente pode roubar de Deus a salvação que Ele quer conceder para a vida de outras pessoas. E no final de tudo, a gente pode roubar a nossa própria fé. Mas por que isso acontece? Porque a gente acredita que essas coisas são nossas. Quando você fez Jesus o seu Senhor, você disse para Ele: Jesus, a minha oferta é sua. Amém. O meu dinheiro é seu. Amém. O meu corpo é seu. A minha pureza é sua. O meu tempo é seu. E a minha fé é sua. Tudo que nós fazemos como igreja é por meio da fé. Sim. E o que o pecado tira? Justamente a nossa fé. É verdade. Principalmente pecado sexual, eu diria. Sim. Quando um discípulo peca sexualmente, com pecados de impureza, de pornografia, de masturbação, a fé dele é roubada por Satanás. Sim. Até o ponto em que você pode ficar sem fé alguma e cair da fé. Roubar sempre foi um crime. Um crime muito grave na sociedade oriental. Se você vai até hoje em alguns países do Oriente Médio, o crime de roubar é levado muito a sério lá. Sim. Se você rouba algo, eles vão cortar a sua mão, para que nunca mais você roube. Só que no Antigo Testamento e ainda nos dias de hoje, a maneira como Deus encara o roubo ainda é muito radical. Em Levítico 6, não precisa ir lá, mas do 4 ao 5, a Bíblia diz que quando alguém roubava algo, seja de outras pessoas, ou seja de Deus, a punição para isso era não só restituir o que você tirou, mas dar ainda mais. Você dava 20% a mais. Deus sempre levou muito a sério o pecado de roubar, o pecado de egoísmo. A pergunta é: como nós hoje podemos levar isso a sério também? Voltem comigo em Josué 7, versículo 16. Muito bom, Vini. Estão comigo, irmãos? Amém. Vamos lá. Josué 7, versículo 16, a Bíblia fala: na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família. E o escolhido foi Zimri. Josué fez a família de Zimri vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã:
meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Uau. Não me esconda nada. É interessante como Deus traz o pecado sempre à tona. Ele escolheu, em primeiro lugar, a tribo de Judá. Dentro da tribo de Judá, escolheu um clã, escolheu uma família, escolheu pessoa por pessoa, até chegar em Acã. Se tem algo que nós temos que acreditar hoje, é que é impossível esconder algo de Deus. Isso. O pecado sempre vem à tona. E é tão triste olhar como o mundo religioso tem se comportado lá fora. Se você vai nas igrejas hoje, infelizmente, existe mais pecado dentro da igreja do que no mundo. A igreja se tornou um mundo. Se você vai nas igrejas religiosas, a imoralidade sexual existe dentro da igreja. Você vê, infelizmente, muitas moças que já engravidaram sem estarem casadas. Pecados do coração, pecados de amargura com pessoas dentro da igreja, pecados de falta de perdão. São tantos pecados. Eu penso como o coração de Deus se entristece. Mas no reino de Deus, irmãos, não pode ser assim. No reino de Deus não é assim. Nós somos uma igreja com uma convicção bíblica de que nós confessamos os nossos pecados. Não só a Deus, mas um para os outros, para ajudar uns aos outros nessa batalha espiritual. Acã, Muito bom, Vini. Vamos. Acã não confessou o pecado dele, ele escondeu o pecado. Sim. Isso trouxe consequências. Versículo 20. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão na minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, que as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou a Acã, bisneto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois e seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo de sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Uau! O pecado de Acã trouxe consequências. O fato dele ter escondido o pecado dele trouxe consequências. Depois finalmente de ser apedrejado, de ser queimado, junto com seus bens, a Bíblia diz que Acã foi enterrado num lugar que se chama Vale de Acor. Acor significa problema. Vale de problemas. O pecado traz problemas. Algo que eu tenho aprendido: se você não está aberto a confessar o seu pecado hoje, você está aberto para ter problemas com Deus. Mas o que é incrível, hoje a nossa igreja é um pouco diferente do Antigo Testamento, como vocês podem ver. A gente não vai sair por aí queimando pessoas, apedrejando pessoas. Mas essa era a justiça do Antigo Testamento. Você sabia que as suas ações poderiam trazer consequências como essa? Hoje o nosso alvo é salvar pessoas do pecado, salvar pessoas para Deus, por meio da palavra. E algo que eu acho incrível aqui dessa escritura é que Josué foi radical. Sim. Não deve ter sido fácil para ele achar o pecado, lidar com o pecado, mas Josué amou a batalha. Sim. Mais do que a vitória,
Ele lidou com o pecado e assim nós devemos amar uns aos outros, como Jesus ensinou, ajudando uns aos outros nas áreas mais difíceis das nossas vidas, quando se trata de pecado. Mas é aí que o poder de Deus começa a atuar poderosamente nas nossas vidas. Josué fala para Acã: Acã, confessa o que você fez para a glória de Deus. Como nós damos a glória a Deus hoje? Confessando, pedindo ajuda, sendo humildes para lidar com o que precisa ser lidado. Essa é a lição durante a batalha, irmãos. Ame mais a batalha do que a vitória, e aí Deus vai trazer a vitória. Amém. Mas confessar o pecado ainda não é se arrepender. Confessar o pecado ainda não é restituir a Deus o que é de Deus. Para isso, terceiro e último ponto: lições de uma batalha vencida. Josué 8, versículo 1. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra ele. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com Ai o seu rei o que fez com Jericó e o seu rei. E dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra. Josué entendeu finalmente o que significa restituir a Deus. Restituir a Deus não é ficar prostrado, desanimado. Restituir a Deus não é só lidar com o pecado, confessar o pecado. Restituir a Deus é trazer uma vitória. Amém. E o incrível de Josué é que agora ele não só levou 2 ou 3 mil homens, ele levou 30.000 dos melhores homens dele. Quem são os melhores homens e mulheres de Deus aqui essa manhã? Somos nós. Você precisa ter essa convicção sempre aqui, que nós somos os melhores homens e mulheres para evangelizar São Paulo. Amém. Nós nos tornamos melhores quando nós adquirimos esperança. Oséias 2, versículo 15, diz o seguinte. Vamos. Estou com meu irmãos. Vamos. Oséias 2, versículo 15. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Tudo que Deus quer de nós essa manhã é que nós saímos por aquela porta cheios de esperança. Sim. A sua vida pode estar repleta de problemas, pode ser um vale de Acor hoje. Eu penso no meu querido e amado irmão Túlio, que sempre me traz problemas. A cada vez que a gente vai para a praia, é um problema diferente. Da última vez, ele falou que ia me ensinar a surfar, mas eu quase morri afogado. Dessa vez ele falou que ia me levar num posto de gasolina, e não tinha posto de gasolina. A gente estava andando na estrada deserta à noite, e eu, Túlio, onde está o posto, Túlio? 10 quilômetros, 5 quilômetros, 0 quilômetros. Túlio, deu posto, Túlio. E aí o carro parou. Mas amém, eu amo muito o Túlio. Túlio é um irmão incrível, né? Ele foi lá e me resgatou. Ele achou gasolina num posto, restituiu e colocou no meu carro. Mas irmãos, não importa os problemas. Eu estava com muito medo naquela situação. Não importa se você está com medo aqui hoje de enfrentar o mundo lá fora, de enfrentar você mesmo, de enfrentar a sua universidade, seu emprego, seu casamento. Não importa
veja os problemas à volta. O que Deus quer é produzir hoje um vale de esperança, não só para você, mas para a vida de muitos. O que eu quero inspirar, gente, é deixar o egoísmo de lado, restituir a Deus o que é de Deus. Amém. Se você tirou o tempo de Deus, restitui o seu tempo para Deus. Legal. Se você tirou a chance de pessoas conhecerem da mensagem, vai lá e prega a mensagem. Sim. Prega a mensagem todos os dias essa semana. Amém. Separa um dia, uma tarde, qualquer tempo que seja, para compartilhar a sua fé e trazer esperança para o mundo. Se você tirou no seu casamento, restitui o seu casamento. Se você tirou na sua universidade, restitui, dando o seu melhor para Deus lá. O que Deus quer é uma igreja de pessoas, de discípulos de Jesus, cheios de esperança, porque Jesus na cruz já nos deu a vitória contra o pecado. Amém. Irmãos, que vocês saiam daqui cheios de esperança. Legal. Nós vamos ter várias batalhas no mundo. Nós vamos ter várias batalhas saindo lá fora. E nós vamos perder algumas. Mas não importa. O ponto é sempre levantar. É sempre lutar em pé. É nunca se desanimar. Amém. Nós vamos aprender lições durante a batalha. Porque a batalha é melhor que a vitória. Sim. A vitória, é claro, é ter um dia nos céus com Deus. Amém. Que vai ser incrível. Mas que incrível é lutar lado a lado com homens e mulheres de Deus na luta contra o pecado. E por último, lições de uma batalha vencida. Jesus já venceu cada uma das batalhas porque Ele morreu por nós na cruz. Amém. Então, que isso nos traga esperança e que essa esperança cheia dentro dos nossos corações se propague para muitas pessoas lá fora. Amém. Eu amo vocês, para Deus seja louvado. Amém.